Fala, mano, chega aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é CLT ou você é PJ? PJ. PJ? Isso. Você mexe com o quê? Sou despachante. Despachante? Isso. Inclusive, meu escritório é aqui pertinho, vamos lá conhecer? Ué, bora lá conhecer o seu escritório? Mano, vem cá pra você conhecer. Ó, top aí, mano. Entrada da hora, velho. Chique. Ó, o trem é fino, hein, pô. O bom que já tem até um cafezinho já. Olha, pra que tomar já, isso, hein? O trem aí tá chique demais. Olha o escritório do homem, galera. O homem é PJ mesmo. Olha aí, tem até um cafezinho. Ó, e esse quadro aqui? Isso aqui simboliza o quê? Esse quadro aí simboliza prosperidade, ambição, tudo relacionado à prosperidade. É tipo assim, é um símbolo, né, mano? Um tipo símbolo. assim, que você alcançou uma meta na sua vida. Exatamente. E tal, e que é um símbolo quando você olha pra ele e fala assim, não, isso aqui é uma conquista, porque realmente eu conquistei algo sobre a minha vida. É isso ou não é? Isso mesmo, exatamente isso. Apresenta o escritório pra nós aí. O que acontece, toda a mágica, aqui é onde que a gente faz todo o processo de transferência, emplacamento. Essa área é onde fica meu colaborador também, que me ajuda. Top, hein, irmão? E a gente desembola. Tem até toda um a ar-condicionado documentação. aqui, cara. Tá Tem geladinho. ar-condicionado, tem um frigobar aqui com água geladinha. Muito top, hein, cara? Senta aqui que eu vou te contar um pouquinho da minha história, que nem sempre eu fui PJ. E a sua história, então, antes de ser PJ, você mexia com o quê? Cara, primeiro trabalhei em obra, era servente pedreiro. Primeiramente, você tá com quantos anos? Porque, pô, você já é despachante. Você já mexeu com obra. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 25 anos. 25 anos, já tem essa Sou história casado, toda? tenho um filho. E comecei trabalhando em obra, né? Era Você tinha mais ou menos servente quantos pedreiro. anos nessa época? Tinha 18 anos. Saí da escola para começar a trabalhar. Comecei a trabalhar na obra com 18 anos. Trabalhei na obra 2 anos. Depois tive um período que eu trabalhei numa agência que se chama Motoplus e Carros. Lá me deram a oportunidade de ser lavador de carro. Fiquei lá durante 1 ano. Depois tive a oportunidade de trabalhar em um escritório de despachante também, onde foi a virada de chave, onde que me deram oportunidade lá como motoboy. Depois tive oportunidade de crescimento lá dentro da empresa. Fui crescendo, pegando experiência, aprendendo a trabalhar, e hoje faz 2 anos e 3 meses que eu tenho o meu próprio negócio. Então que você é PJ, que você tem seu próprio negócio, tem 2 anos. 2 anos e 3 meses. Então não é fácil, galera. Olha pra você ver, ó. Ele tem 27 anos. 25. 25. 25. Tô aumentando a idade do homem. O homem tem 25 anos e ele foi CPJ depois de 23 anos de vida. Então antes desses 23 a gente tem que entender a história. Ele já falou aqui que já foi servente pedreiro, já trabalhou em agência como lavador. Aí depois ele entrou num escritório para poder trabalhar, um escritório que tinha despachante, e foi ser motoboy, né, João? Exatamente. Comecei como motoboy. Então você era motoboy desse pessoal que mexia com... Era igual você tem assim, um escritório aqui e o cara ser seu motoboy hoje. Isso mesmo. Eu era motoboy e tive oportunidade de crescimento, aprendi muita coisa e graças a Deus tive muita oportunidade e fui crescendo. Aí hoje eu montei essa estrutura, mas nem sempre foi assim. Comecei na minha casa. Teve dia que eu não fazia nenhum processo, não fazia nada, nenhum serviço, mas fui persistindo e graças a Deus a gente montou um escritório e estamos aí. E como é que fala? É muito importante aqui, pelo que você falou, o ambiente. Por exemplo, você foi servente pedreiro. Então talvez naquele momento ali que você foi servente pedreiro, era bom que você ganhava um dinheiro, mas não era um ambiente que ia te fazer crescer para onde você queria chegar. Exatamente. Porque, por exemplo, você estava ali como servente, ganhava uma grana, mas mesmo que você ganhasse um dinheiro, às vezes você como servente pedreiro, talvez você ganhava mais do que como motoboy do despachante. Só que no ambiente certo, que era como motoboy lá do despachante, você viu uma visão de negócio. Você falou, pô, aqui dá, eu sou um motoboy hoje, mas se eu me tornar um despachante amanhã vai ser algo muito extraordinário na minha vida. Então assim, não é simplesmente, o que é importante é o ambiente, porque você não queria ser um pedreiro. Não. Então aquele ambiente lá pra você não era bom. Então Exatamente. Às vezes é melhor o cara ganhar talvez um pouco menos num ambiente que ele tem uma visão de crescimento, para ele que talvez ali, naquele momento, o cara vai ser um motoboy do despachante. Mas talvez daqui 5 anos ele pode se tornar um despachante. Foi o que aconteceu com você. Exatamente.
o que conta muito são as pessoas que estão ao seu lado. Se você andar com 10 porcos, você vai ser o 11º. Se você andar com 10 vencedor, você vai ser o 11º vencedor. Então o ambiente conta muito. Ao longo da minha vida já andei com vários tipos de pessoas, né? E onde eu trabalhei, tive uma mudança muito boa na minha vida, sabe? Minha mente mudou muito, pessoas legais que têm uma visão de futuro, sabe? Então fui me espelhando nisso e cada dia mais progredindo, né? Isso é muito importante que ele está falando. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, como ele começou a conviver num ambiente interessante, onde ele tinha pessoas que talvez poderia ser um referencial de onde ele queria chegar, fez a vida dele alavancar. Então, muitas das vezes, talvez você não consegue sair da CLT porque talvez o ambiente que você está te prendendo. Talvez o emprego que você está, ele está te prendendo, você não está conseguindo evoluir. Então, é muito importante talvez você ir para um lugar onde você consegue criar uma carreira. Porque talvez aquele lugar você vai ganhar até menos, mas lá tem pessoas que vão te impulsionar e vão te dar uma visão e vão te dar um caminho para você poder crescer. Ele entrou como motoboy, de motoboy ele viu a oportunidade, porque falou, pô, eu quero ser um despachante, é interessante. E ele já estava no caminho. Então, se hoje você quer ser um vendedor, vai para um lugar que você vai ser CLT, mas você vai aprender a vender. E ali você vai se transformar numa pessoa extraordinária. Ah, eu quero ser um despachante. Vai ser motoboy num despachante, pô. Talvez você não vai conseguir chegar e montar um escritório top desse aqui, igual você tem. Um escritório muito bem localizado. Mas talvez a pessoa pode mandar uma mensagem e falar, ô João, tá precisando de uma pessoa para dar uma faxina? E aí a pessoa vai começando a dar uma faxina e aí daqui a pouco a pessoa vai começar a fazer um outro corre para você e daqui a pouco ela pode se tornar um despachante também. Mas tudo é o processo, é igual o João tá falando aqui. Ele era servente, de servente foi para ser lavador, para depois para ser motoboy e depois de motoboy ele virou despachante. E às vezes parece que é um caminho muito rápido, mas talvez isso demora muitos e muitos anos. Você começou a trabalhar com 18. Com 18 anos. Então com 18 ele começou a trabalhar. Tem 2 anos e quanto tempo que você é despachante? 2 anos e 3 meses. Então, 2 anos e meio mais ou menos que ele é despachante. Então 18, 19, 20, 21, 22, até 25 anos que a gente chegou agora, teve um caminho, teve alguns anos para poder chegar aqui. Então nada é da noite pro dia, não é, João? Eu resumi um pouco da história, se eu for para falar. Então antes de você ter... Então, tem 2 anos e meio, mas quanto tempo você está nesse escritório aqui? Nesse escritório aqui eu tenho 5 meses. 5 meses. Olha, você vê, galera, tem 2 anos e meio, ele começou a trabalhar com 18, mais 2 escritórios top, que é essa estrutura maravilhosa, que eu vou te ser sincero, eu não vi ainda um despachante com uma estrutura dessa. Eu não vi, eu mexo com carro há muitos anos, muito tempo mesmo. Então é uma estrutura sensacional. Só que tem 5 meses que você está com essa estrutura. Exatamente. Antes de você estar aqui, você estava na onde? Dentro de casa. Tava mexendo dentro de casa? Dentro de casa. Colocava um computador lá na mesa da sala e começava a trabalhar. Tá vendo, meu irmão? Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E você tá vendo esse escritório aqui agora, mas há 5 meses atrás ele mexia dentro de casa. Então ele não colocou empecilho, ele foi lá e fez. E agora ele tem essa estrutura, então você mexe em casa. Em casa. E nunca fiquei dentro de casa, né? Porque eu sempre procurava uma coisa melhor. Então eu tive muita oportunidade. Onde eu trabalhei de lavador de carro, eu tive a oportunidade de ficar lá dentro da loja, trabalhando lá dentro da loja como despachante. Tive a oportunidade na agência, né? Onde eu era lavador de carro. Tinha um espaço lá para mim trabalhar. Então nessa agência que você foi lavador, depois você montou o escritório lá. Então, pra você ver, significa que ele é uma pessoa que ele foi um bom CLT, uma boa pessoa que trabalhou. Porque pra você ver, no mesmo lugar que ele lavava o carro, alguns anos depois, eles abriram espaço para ele montar um escritório despachante. Por isso que é muito bom você valorizar onde você está hoje. Às vezes hoje você está limpando um chão, mas às vezes esse lugar que você está limpando o chão, amanhã vai te dar uma oportunidade para você ser uma pessoa maior. Então por isso que é muito importante valorizar os pequenos começos, porque eles vão construir um futuro extraordinário. Então nesse mesmo lugar que você era lavador, depois você montou o escritório. E hoje a gente tem uma parceria muito forte, que hoje eu transfiro todos os veículos da loja, tenho muita parceria, não só com... onde eu trabalhei, tem várias parcerias com outras lojas também, inclusive com a Já Veículos agora, com certeza, né? Parceria forte. Já temos uma parceria boa. Então, se eu não tivesse saído lá com as portas abertas, eu não teria a oportunidade de estar começando lá também, né? Eu saí de lá, de lavador de carro, com as portas abertas, e hoje eu sou um prestador de serviço para eles.
Tá vendo, pessoal, como é que é muito importante? É valorizar os pequenos começos e entender que o que nasce grande é monstro. Então tem toda uma história. Chegou como lavador de carro, depois o próprio espaço que ele era lavador abriu um espaço para ele poder montar um escritório e hoje ele está aqui. Então às vezes hoje você está trabalhando numa empresa, essa empresa talvez amanhã você pode ser sócio dela, você pode virar dono. Não significa que hoje talvez você é um estoquista. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos eu era estoquista de uma loja. E não significava que eu não poderia virar dono dessa loja. Ao decorrer dos anos, você pode crescer dentro daquela empresa e se transformar num sócio também. Às vezes você é CLT agora, mas você vai crescer tanto que você vai virar um acionista dessa empresa, um sócio. O importante é estar no ambiente que vai te fazer crescer. E se fosse para você deixar uma mensagem para quem agora, talvez é CLT, João, está trabalhando fichado, mas tem vontade de ter seu próprio negócio, qual conselho você daria? Persiste no seu sonho, coloca Deus na frente e tudo dá certo. E o que você acha que foi fundamental para você sair daquele cara que era servente de pedreiro, hoje tem um escritório maravilhoso, tem uma cartela de cliente grande, ser um cara conceituado, que está crescendo a cada vez mais nesse mercado que é despachante. O que você acha que dentro dessa caminhada foi um fator que foi determinante para você chegar onde você está aqui hoje? Aos 25 anos, que é um cara novo, que ainda tem muita coisa para fazer e muito crescimento pela frente. O que você acha que foi um fator? Fala assim, sem isso aqui, o João não teria chegado até aqui. Eu acho que isso aqui foi um fator determinante para você chegar até aqui. Deus colocou pessoas boas na minha vida, tive muita oportunidade. Se eu não tivesse oportunidade, um exemplo de estar lavando o carro na agência, talvez eu não teria começado a trabalhar lá. Se eu não tivesse oportunidade no escritório de despachante onde eu trabalhava de ser motoboy, eu não seria um despachante hoje, sabe? Então, Deus colocou pessoas certas na minha vida, onde eu tive oportunidade e aproveitei cada oportunidade. Não deixei escapar nenhuma. Peguei todas as oportunidades e dei o meu melhor. Então tá falado. O que ele fez? Ele pegou todas as oportunidades que Deus colocou na vida dele e aproveitou ela de uma forma extraordinária. E é dessa forma que você tem que fazer. E uma coisa que ficou bem clara aqui pra gente entender, que você se torna grande no caminho. As peças, né, João, vão se montando no caminho. Exatamente. Através que ele foi um servente, aí de um servente cria um caminho para ele ser um lavador, e dentro dessa loja que ele é um lavador, cria um outro caminho para ele talvez ir para um escritório de um despachante, virar um motoboy, e aí dentro desse caminho ele vai relacionando com pessoas, e pessoas vão abrindo portas para que ele pudesse estar aqui. Então, é apenas começar. Comece com aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem, e no meio do caminho as coisas vão se encaixar para que você possa chegar e alcançar seus sonhos. Mas o importante, não desista. Não desista. E essa é a história do João. E aí, se você gostou da história dele, já comenta aí nesse vídeo, envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa história. Que Deus te abençoe, tamo junto. Dá um tchau pra galera, João. Falou, galera, Deus abençoa. Persiste nos seus sonhos que tudo irá realizar. Bora junto. Show, mano.